Em uma fazenda abandonada, um monstro aterrorizante emerge das sombras. Seu corpo parecia muito fraco e ele se movimentava com muita dificuldade. Entretanto, após consumir alguns vermes no chão, ele recarrega suas forças. Esse monstro é nada mais nada menos que o lendário Creeper. Após 23 anos, esse monstrengo despertou mais uma vez. O primeiro a morrer é um jovem que estava dirigindo um carro esportivo e precisava se aliviar. Ele vai para as profundezas da floresta e inconsciente se tornou a presa do Creeper. O Creeper rejuvenesce e está pronto para começar sua caçada. Mas antes disso, ele vai atrás do seu caminhão e se municia do seu machado afiado de batalha. Enquanto isso, a cidade está realizando um evento de cosplay de monstros. O evento está sendo realizado ali em homenagem às lendas locais do Creeper. Há rumores que aquele dia é o dia da ressurreição do Creeper. Por isso aquele dia se tornou a data perfeita para o evento. Muitos jovens vieram de longe, mas todos consideram as histórias do Creeper como lendas locais. Entre eles estão Chase e sua namorada Laine. A maioria se veste de monstro e estão se divertindo sem imaginar que o verdadeiro monstrengo está prestes a chegar. De repente um homem surge gritando com um punhal cravado em seu corpo. Perdendo a consciência, ele senta em um banco. Isso choca todo mundo e o socorro médico corre para prestar atendimento. Mas do nada, Brent se levanta rindo. Acontece que tudo não passava de uma pegadinha. Mal sabia ele que essa brincadeira está prestes a se tornar uma realidade em sua vida. Após o susto, Brent fuma um cigarro e entra na floresta para urinar. Então o Creeper surge atrás de Brent, enforca ele, o levanta, e em seguida pendura ele em um gancho de ferro preso a uma árvore. Antes de ir embora, o Creeper lança 2 dardos feitos de ossos humanos, o matando instantaneamente. Enquanto isso, Chase e Laine batem um rango e chegam a uma barraca de dardos. O proprietário Stu ensinou Laine a lançar dardos e afirma categoricamente que esses dardos foram feitos à mão pelo próprio Creeper. Eles pensaram que Stu estava brincando, mas esses dardos foram realmente usados pelo Creeper. Logo mais eles chegam a um grande evento de sorteio. O vencedor participaria de uma emocionante aventura em uma casa assombrada. Reza a lenda que o Creeper uma vez residiu naquela casa. Quem sabe ele não retornasse para lá. Por isso tudo seria filmado num evento especial preparado pelos organizadores. O sorteio inicia e Chase e Laine tiveram a sorte de ganhar o grande prêmio. Chase, extremamente animado, puxou Laine em direção à área dos bastidores. Laine nunca tinha ganhado nada em sorteios e sinceramente era melhor ter continuado sem ganhar. Eles precisavam assinar um termo de autorresponsabilidade e de direitos de imagem. Isso deixou Laine ainda mais desconfiada de que iria dar M. Mas Chase não pensou 2 vezes e escreveu seu nome, sem querer estragar tudo, e dar uma de chata. Laine assina também. Eles foram então levados de carro à casa assombrada e o motorista era Stu, do estande de dardos. No entanto, tudo aquilo era uma armadilha cuidadosamente planejada pelos organizadores. Porém, todos acreditavam que o Creeper era só uma lenda e tudo aquilo era um conteúdo para entretenimento. Nesse mesmo momento, o aterrorizante Creeper também partiu em seu caminhão. Quando Chase e o grupo chegaram na casa, o Creeper apareceu pelas redondezas e fixou sua mira em Chase e Laine. Contudo, o alvo do Creeper era Laine. Nesse ponto, o cameraman já tinha se afastado e entrado no cemitério notando uma estranha mulher vestida com capa preta. Essa mulher era na verdade a cerimonialista do sorteio e uma das organizadoras por trás das cenas. Curioso, o cameraman a seguiu sem saber que o perigo iria caçá-lo. Enquanto isso, Laine ficou chateada por Chase estar muito próximo da apresentadora e entrou com muita raiva no cemitério. Chase foi atrás dela tentando explicar, mas Laine não o perdoaria. Então Chase sacou a sua carta na manga. Ele retirou um anel de casamento e pediu a mão de Laine. No momento em que Laine virou, foi agarrada pelo Creeper, que deu um rasante no ar e a sequestrou. Nesse ponto, sem sinal dos outros, o grupo restante só podia procurar no cemitério. Para seu horror, eles encontraram a câmera caída no chão, manchada de sangue, o que os deixou inquietos. Eles imaginaram que o cameraman pudesse ter sido atacado por um grande animal carnívoro. Enquanto estavam confusos, Chase chegou correndo freneticamente e lhes contou que sua namorada havia sido levada por um monstro voador. Foi então que perceberam que a criatura que atacou o cameraman não era um animal qualquer. Desesperado para salvá-la, Chase seguiu a direção para onde a criatura decolou e pediu para que os outros chamassem a polícia imediatamente. No entanto, Chase vai muito longe e acaba tropeçando em
em algo que o faz cair no chão. Quando se virou para ver o que era, ele descobriu que era o cameraman desvivido. O grupo de amigos chegaram e testemunharam essa cena horripilante e começaram a pensar no perigo em que Lane poderia estar. Daí então eles correram rapidamente e foram em direção à casa assombrada. Assim que entraram no hall, a porta atrás deles se fechou bruscamente. A porta foi trancada por 3 figuras vestidas de preto. Esses 3 eram os organizadores do evento e adoradores de Creeper. Eles planejaram tudo para deliberadamente selecionar presas adequadas para o Creeper. Nesse momento Lane já estava firmemente amarrada a uma laje de pedra pelo Creeper. Ele olhava para sua presa e então rapidamente sacou uma pequena faca e esfaqueou Lane na barriga. Enquanto isso o grupo começou a procurar uma saída apenas para descobrir que todas as portas e janelas estavam trancadas. Todos direcionaram a culpa para Stu, acreditando que ele estava por trás de algo. Mas Stu insistiu em dizer que não sabia de nada. Uma acalorada discussão começa e em desespero Stu sacou uma arma e a disparou. O Creeper ouve o som do tiro e imediatamente parou o que estava fazendo e saltou em direção à casa. O ser imortal abriu suas asas, soltou um rugido e partiu. Logo uma batida na porta quebrou o silêncio dentro da casa. O Creeper estava tentando entrar e chegou apavorando todo mundo. Então eles correram para o andar de cima. Ao abrirem uma porta ficaram horrorizados com um cadáver desmembrado pendurado no teto. Depois de um tempo olhando, eles perceberam que era Brent, o fanfarrão da festa. Antes que pudessem se recuperar do choque, o Creeper surgiu como um raio pela janela batendo suas asas. Stu sacou a arma e imediatamente puxou o gatilho, mas o Creeper com seu corpo imortal não foi afetado por balas comuns. O Creeper então lançou seu super machado soltando um grito assustador. Vendo o monstrengo se aproximar, Chase rapidamente pegou uma tora de madeira e atacou o Creeper o questionando sobre onde sua namorada estava. Enquanto isso os outros 3 aproveitaram a oportunidade para abrir a porta enquanto Chase gradualmente ganhava vantagem forçando a criatura a recuar. Os outros rapidamente puxaram Chase para longe. O Creeper finalmente respirou fundo descartando decisivamente seu braço danificado, então arrancou o braço de um dos cadáveres e começou a devorá-lo. Momentos depois um outro braço surgiu de volta. Esse era o segredo da imortalidade do Creeper, não importava a gravidade do ferimento dele. Ele poderia se regenerar consumindo carne humana. Enquanto isso, após muito esforço, Lane conseguiu pegar uma adaga e cortar as cordas que prendiam. Lane também aproveitou e pegou alguns dardos para se proteger. Ela notou um duto de ar e usou uma mesa como escada improvisada para escapar pelo duto de ventilação. Enquanto fugia, Kelly acabou se perdendo dos amigos. Ela se escondeu em um quarto e pegou o telefone para pedir ajuda, no entanto percebeu que não havia sinal. Em desespero, Kelly chora porque estava encurralada. De repente o Creeper a ataca através da parede e arranca um punhado de seus cabelos. O Creeper cheirou os cabelos de Kelly e soltou um sorriso perverso e distorcido. Kelly finalmente acha o grupo e se junta a eles no primeiro andar. Eles se esconderam em um dos quartos e começaram a discutir como lidar com o Creeper. De repente ruídos estranhos vieram de cima aterrorizando a todos. E o duto desaba. Felizmente quem cai ali é Lane e ela diz ao grupo que eles precisavam sair imediatamente. Caso contrário, a casa assombrada se tornaria o túmulo deles. Sem hesitar, eles rapidamente deixaram o quarto e pensam em escapar pelo andar de cima. Em um dos quartos, eles avistam um telefone. Jimmy correu imediatamente para chamar a polícia, mas acidentalmente pisou em uma armadilha no chão. A dor imensurável fez Jimmy gritar de dor. Felizmente o telefone estava funcionando, e Chase discou o número de emergência com sucesso. No entanto, antes que ele pudesse dar maiores detalhes, o Creeper arrancou o telefone de suas mãos. Então o grupo não teve escolha a não ser fugir dali e voltar para o primeiro andar. Nesse ponto eles perceberam que se saíssem da casa assombrada, eles poderiam mesmo assim não se salvar do Creeper. Então decidiram parar de correr e esperar a chegada da polícia. Mas o Creeper não lhes deu trégua. Ele quebrou a porta do primeiro andar e entrou. No instante seguinte os outros imediatamente se viraram e correram. Apenas Kelly estava paralisada de medo. Kelly lutou para se levantar e escapar, mas não conseguiu desviar do martelo lançado pelo Creeper e foi de arrasta para cima. Os outros só puderam se esconder em um quarto próximo e assistiram o corpo de Kelly ser arrastado. Quando eles se deram por si, perceberam uma estranha pedra atrás deles com vários itens sobre a mesa como se fizessem parte de algum ritual misterioso. Juntos eles empurraram a grande pedra para o lado e descobriram um porão escuro. O fedor de presunto em decomposição tomou o lugar. Incontáveis corpos em avançado estágio de decomposição se tornaram visíveis.
Ficou claro que esse era o trabalho daqueles cultistas extremos que haviam alimentado Creeper com humanos vivos. Essa prática era ainda mais deplorável que o próprio Creeper. Percebendo que não poderiam apenas esperar, Laine decidiu tomar a iniciativa. O grupo se dividiu e planejou atrair o Creeper e encontrar uma maneira de matá-lo. Stu e Jimmy iriam usar uma isca e mesmo com medo subiram para o segundo andar e começaram a procurar o Creeper. Eles abriram a porta sem saber que o Creeper estava lá. A aberração os espancou com requintes de crueldade e infelizmente Jimmy foi de game over instantaneamente. Stu ficou gravemente ferido, mas o Creeper não estava com pressa de acabar com tudo. Ao invés disso, ele calmamente colocou um disco de vinil e saboreou o momento e a sua caça. Quando Stu foi derrubado novamente, ele pegou um objeto afiado do chão e golpeou o demente na coxa. Em seguida ele destrói o toca-disco, o acertando com violência. Stu provoca Creeper enquanto escapa tentando atraí-lo para baixo. A visão do toca-disco despedaçado enfureceu o Creeper que imediatamente correu atrás dele. Em seguida foi a vez de Laine ser a escolhida do Creeper e ela facilmente chama sua atenção. Enquanto isso, Chase e Stu sobem para o andar de cima indo em direção ao telhado. Eles planejaram atrair o Creeper para fora e então usar uma cruz para acabar com ele. O plano foi certeiro e o Creeper foi atraído para fora. Justo quando o Creeper agarrou Laine, Laine rapidamente pega 2 dardos e os crava com força na cabeça do Creeper. A dor forçou o Creeper a largar sua presa e, aproveitando a oportunidade, Laine se afastou e lançou os outros 2 dardos atingindo o Creeper nos olhos. O Creeper, sem enxergar nada, se agitou como siri na lata. Chase e Stu finalmente erguem a cruz no telhado. Vendo que o momento era oportuno, Laine rapidamente sinalizou para que eles soltassem a cruz. A cruz foi certeira e cravou a cabeça de Creeper, prendendo-o ao chão. Mas antes que pudessem comemorar, um bando de corvos de repente escureceu o céu e atacam Chase e Stu no telhado. Na confusão, Stu acidentalmente pisou na borda e caiu para nunca mais acordar novamente. Chase, no entanto, conseguiu escapar de volta para a casa assombrada. Ele se apressou em puxar Laine para dentro, a fim de que ela não fosse atacada pelos corvos. Mas os pássaros não estavam ali com aquele objetivo. Ao invés disso, recolheram o Creeper e o levaram. Quando olharam de volta para fora, tanto o Creeper quanto os corvos haviam desaparecido, deixando apenas a cruz no chão. Chase ajuda Laine a sair daquela casa maldita e em seguida 2 viaturas da polícia tardiamente chegam. Os oficiais os conduziram para os carros. No entanto, o Creeper, ajudado pelos corvos, havia recuado para o porão de onde Laine havia escapado e estava se recuperando. Mais uma vez parecia que o banho de sangue de 23 dias estava longe de acabar.